Boa noite, líder! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Tá bom? Ô, meu amigo Polito, você tá bom? Quinta-feira, hein? Estaremos juntos quinta-feira com a nossa primeira aula já do DL, hein? Se prepara, parceiro. Olha, promete, viu? Promete, porque, olha, tá muito bem preparado esse conteúdo. E a gente vai se encontrar em breve. Gente, essa semana, uma programação intensa que a gente vai ter aqui. Então, hoje, daqui a pouco eu já vou contar para vocês quem é o meu convidado de hoje. Na verdade, não é nem quem é, mas é o que é esse convidado. Porque, assim, hoje vocês vão ter uma live aqui maravilhosa. Vocês não, nós, porque assim, o que acontece? Geralmente, quando eu venho pro Papo com o Líder, eu venho aqui para entregar um pouco de conhecimento e tal. E hoje eu vou com certeza aprender muito aqui. Porque o convidado que eu tô trazendo hoje aqui é incrível, incrível. E já vou contar para vocês quem é o Maurício Pastorello. E por que estar aqui hoje é um privilégio para todos nós, tá certo? Boa noite, Fernando. Boa noite, Ivana. Saudade de vocês. Não esqueci de vocês não, viu? Amanhã eu te devo passar para vocês o link da primeira aula do DL, tá bom? Meus alunos do LR já vou entregar para vocês isso, tá bom? Éder, não esqueci de vocês não. Pode deixar que amanhã eu já passo o link para vocês, tá? Aqui tá corrido mesmo. Então o que acontece? Hoje eu vou estar aqui com o Maurício, que vai ser incrível. Amanhã, às 19h, eu vou estar aqui também com o meu amigo Luiz Belato, com um tema polêmico, né? Então a gente vai falar um pouquinho se esse novo normal realmente existe, se é novo mesmo. A gente vai estar aqui às 19h amanhã. E na quinta-feira nós temos a primeira aula do Domine Sua Liderança. Então se prepara aí, os alunos estão inscritos, que vai ser incrível. E para quem ainda não se inscreveu, atenção, nós temos pouquíssimas vagas ainda para essa primeira turma, tá bom? Flávio, do que você está falando? Deixa depois a mensagem, coloca aqui nos comentários, que a Adriana que está comigo, ela vai passar as orientações para vocês, tá bom? Gente, vamos lá, bora falar da live de hoje. É assim, ó, eu tô até meio ansioso, né? Eu tô até falando rápido porque eu tô ansioso, porque assim, o Maurício, ele começou a trajetória comigo como meu cliente, ele me contratou para um serviço há 15 anos atrás, na empresa que ele trabalhava, e teve uma identificação muito grande de valores, de propósito, de proposta, de visão, e nós acabamos nos tornando amigos, né? Uma amizade bacana. O Maurício é aquele amigo, para vocês terem uma ideia, que assim, ele é meu cliente, ele me contrata para que a gente possa prestar serviço para a empresa que ele trabalha, mas essa semana mesmo eu estava com uma dúvida de um projeto novo que eu ia fazer, precisava de uma mente boa para me abrir caminhos, falei, eu vou ligar para o Maurício. E aí entrei em contato com o Maurício, falei, Maurício, precisa da tua ajuda. Então assim, fui pedir consultoria para o meu cliente, né? Então para vocês verem qual é o tipo de relação. E por que eu vou atrás de pessoas como o Maurício para me orientar, me ajudar em alguns momentos? Porque o Maurício é aquele tipo de líder que por onde ele passa, ele faz a coisa acontecer. Ele aumenta faturamento de empresa, aumenta a lucratividade, faz a empresa dar certo, pega às vezes uma situação que está complicada, faz a reversão. O Maurício, ele é um expert em fazer empresas darem certo. Então hoje vocês vão ouvir uma pessoa aqui que realmente pode contribuir muito. Então a minha dica, líder, pergunte. Não fique apenas ouvindo, aproveite a oportunidade para trazer perguntas para o Maurício, porque além de ser uma pessoa que sabe muito, que conhece muito, que tem muita experiência, ele é uma pessoa que gosta de ajudar, gosta de contribuir, então aproveitem essa oportunidade de hoje, tá bom? Vamos falar sobre desafios da liderança e eu vou trazer aqui agora o meu amigo Maurício Pastorello. Deixa eu achar o Maurício aqui. Opa, Maurício, ih, socorro, hein? Maurício Pastorello apareceu para mim aqui que não pode participar. Gente, assim, ó, quando eu olho aqui, aparece para mim assim, ó, Maurício Pastorello não pode participar. Eu não sei por que isso está acontecendo. Deixa eu voltar para cá. Maurício, faz o seguinte, se você tiver aí, tá? Me manda um oi, digita um oi aí embaixo que eu vou te orientar no passo a passo, tá bom? Para você participar da live aqui comigo. Você precisa entrar nessa live aqui comigo, tá bom?
enquanto isso, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se ele está com alguma dificuldade. Deixa eu ver se ele está aqui na live. Eu tenho a impressão... Então, pois é, Gê, eu tô achando que ele deve ter caído a conexão por alguma razão, porque eu vi que ele estava aqui. Maurício, se você estiver aqui... Isso, oi. Maurício, então peraí, aguenta a mão aí, tá? Deixa eu te buscar aqui na live. Deixa eu te buscar aqui. Pois é, por alguma razão, Maurício, tá aparecendo que você não pode participar. Maurício, faz o seguinte, ó. Embaixo no teu Instagram aí, você vai ver que tem um pontinho de interrogação, tem um aviãozinho e tem umas carinhas. Clica nessas duas carinhas que tem aí e aí você coloca solicitar participação. Vê se você consegue fazer isso, por favor, tá bom? Porque quando eu venho para te buscar aqui, ele voltou, né? Porque quando eu venho para te buscar aqui, aparece que eu não consigo te chamar. E eu não sei porquê. Isso para mim é uma novidade, tá bom? Não sei se alguém de vocês já teve essa experiência e consegue me ajudar com isso aqui, nos orientar, porque, gente, só tem uma coisa que não pode acontecer hoje. É a gente não ter o Maurício aqui, porque com certeza isso é impensável, tamanho a perda que a gente vai ter, tá? Maurício, conseguiu aí? Entra nas carinhas e coloca aí solicitação de participar, que aí aparece para mim aqui. Porque por enquanto não está vindo nada aqui para mim, tá bom? Gente, enquanto Maurício... Legal, Maurício, deixa eu ver se aparece aí, se ele vai dar para você uma coisinha assim, ó. Solicitar participação. Aí você coloca para mim solicitação de participação, tá bom? Enquanto a gente vai tentando aqui, gente, ó, só lembrando que amanhã, 19 horas, estarei com meu amigo Luiz Belato, aqui também, falando sobre esse novo normal. E quinta-feira temos a primeira aula para os alunos do Domínio Sua Liderança. Então, por favor, alunos do DL, façam igual o Polito e já coloquem logo na chegada a hashtag DL, para eu saber que vocês estão aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, Maurício. Não. Não, por alguma razão. Então, Adriana, aparece para mim assim, ó, o Maurício Pastorelli não pode participar. Aparece uma coisa, uma chamada assim. Talvez seja da configuração dele, ele tem que configurar. Como que ele faz isso? O Instagram dele, ele vai ter que entrar no Instagram, em configurações, e ver, porque talvez ele não tenha habilitado isso. Maurício, é o seguinte, a minha assessora aqui para grandes assuntos, ela tá me dizendo o seguinte, que possivelmente tem uma configuração no seu Instagram que impede a entrada na live. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair da live 1 minuto, você vai ter que entrar na sua conta, vai nas configurações do seu Instagram e deve ter alguma coisinha lá falando que você precisa habilitar a participação em lives. É uma configuração, tá? Porque quando eu vou colocar... Ah, legal. Opa, acho que vai rolar. Emoção, vai. Não, Maurício, peraí, você tem que clicar no aceitar, Maurício. Peraí, meu amigo, que eu vou te chamar de novo aqui. Peraí, que agora tá indo, tá? Eu tô te chamando. Tô chamando, vocês têm que só te colocar aí o aceite, Maurício. Vamos lá. Opa. Rapaz, não me faz um negócio desse, meu coração dispara, Maurício. Não, tudo bem. Era algum problema, viu? Era algum problema no computador. Eu saí do computador e entrei pelo celular mesmo, tá? Ah, legal, perfeito. Eu acho que tem que ser assim mesmo, viu? Rapaz, Maurício, já estava até suado aqui, não é possível. O pessoal do Não, Papo não pode ficar sem essa conversa, não, de jeito nenhum. fica tranquilo, eu consegui. Maurício, primeiramente, meu amigo, olha, não só em meu nome, mas em nome de toda a audiência que me acompanha. Oi? Ih, não, socorro. Pois é, Willa, tá sendo e continua sendo com emoção até o momento. Maurício, você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Gente do céu, não tô acreditando.
Maurício? Gente, vamos ter um pouquinho de paciência, sem pressa, porque eu garanto que vai valer muito a pena esse momento. Pronto, agora eu acho que era a internet aqui meio ruim, mas agora tá legal. Vamos lá. Estamos juntos, Maurício. Agora sim, agora em definitivo. Tá Vamos lá. certo. Meu amigo, primeiramente, assim, em meu nome, em nome de todo mundo que acompanha o Papo com o Líder, de quem está aqui hoje, que eu sei que vai aproveitar muito, e de todo mundo que vai poder assistir a gente depois, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é super escasso, corrido, mas você está aqui, você fez a escolha de estar aqui. Muito obrigado, Maurício. Prazer enorme. É isso, eu que agradeço o convite, né, e a oportunidade aí de compartilhar um pouco das coisas que acontecem com a gente, né, da vida da gente. Compartilhar um pouco com você. Fica tranquilo. Poxa, Maurício, muito obrigado. Então, assim, É um prazer. eu não quero perder um minuto aqui, eu já vou direto ao ponto, Maurício, que é o seguinte. Eu falei para as pessoas, é como eu te vejo. Aliás, antes de falar desse aspecto do Maurício empreendedor corporativo, o Maurício diretor de empresa, eu queria dizer uma coisa que eu já falei para o Maurício, que as pessoas que são lideradas pelo Maurício já me ouviram falar, mas o Maurício tem uma qualidade que eu acho que vale a pena que todos vocês aqui saibam. O Maurício é aquela pessoa que ele faz o outro se sentir muito melhor que ele é. O Maurício, ele fala sobre mim de um jeito, eu falo, cara, mas eu não sou esse cara todo, não. Mas o Maurício me faz acreditar nisso. Então, isso é uma qualidade do Maurício. Da onde vem isso, Maurício? Na verdade, eu aprendi um pouco, né, vou falar assim, a conhecer as pessoas. E, na verdade, eu sou sincero. Eu falo o que eu acho que as pessoas são. Eu acho que as pessoas têm coisas muito boas e, às vezes, elas não sabem que têm isso. Então, o grande segredo está em descobrir isso, né? Que as pessoas são. Eu acho que todos nós temos um pouco de crise de autoestima, sabe? A gente tem um pouco de crise de autoestima. O que você fala de autossabotagem está muito ligado a essa autoestima, tá? Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar de que elas são capazes, que elas são boas, sabe? Então, o reforço positivo, ele é muito importante, tá? Porque aí as pessoas começam a descobrir que elas podem, que elas sabem, que elas fazem, né? É isso. Não é falsidade, não. Quando eu elogio é porque eu acho mesmo, porque eu enxergo aquilo, tá? Poxa, Maurício, eu estou começando a acreditar que eu sou bom, então, viu? E não é à toa que as pessoas estão colocando os comentários aqui, né? Assim, Maurício, você é o cara maravilhoso, e acho que é por isso. E, Maurício, um monte de gente aí, viu? Um monte de gente, eu vou falar, puxa saco aí, tá? Ai, que legal. Maurício, quando eu comecei aqui hoje, eu falei assim, né, que o Maurício é um cara que ele faz as empresas darem certo. Onde eu vi você passando, eu vi você fazendo as empresas darem certo. E a minha primeira pergunta para você é essa. Qual que é o segredo, Maurício, para fazer as coisas funcionarem, para fazer as empresas darem certo? Qual o segredo para isso? Bom, em primeiro lugar, se eu soubesse o segredo disso, né? Vou falar assim, se eu soubesse o segredo, eu estava bilionário, né? Eu estava bilionário se eu soubesse o segredo. Eu não sei o segredo, tá? Mas eu na verdade, posso dizer assim, que na minha visão, né? Em primeiro lugar, a empresa tem que ter estratégia. Então, o gestor tem que ter estratégia, tá? Ele tem que estudar o negócio, ele tem que entender o cliente, ele tem que entender o concorrente, ele tem que entender o mercado, ele tem que entender todos os lados para ele poder posicionar a empresa em primeiro lugar, né? Depois da estratégia vem o planejamento, Legal. Que é, para mim, o básico. E sem a estratégia você não pode fazer planejamento, né? Legal. O planejamento é exatamente o que te dá o caminho para você seguir, né? A estratégia é a direção. O caminho onde você vai pisar é o planejamento, tá? Legal. Essa visão, tá? O terceiro ponto, eu acho que é a equipe. Isso não tem jeito, é o time, né? Se o time não enxergar o caminho nem a direção, esquece, não vai dar certo. O time tem que participar do caminho e da direção, para saber para onde eles vão, né? Se ele não souber para onde eles vão, ele não sabe, ele está lá por estar. Entendeu? Maurício, mas te parece, não para você, porque eu sei que você, até pela experiência, você já faz isso com muita tranquilidade, mas para o líder em geral,
essa capacidade de estabelecer a visão, o caminho, a estratégia, o planejamento, é uma coisa fácil de fazer? Eu acho que é uma questão de treino também, tá? Se você não pensar, eu acho que a gente usa muito pouco, né? As pessoas usam muito pouco aquela parte que fica aqui dentro, né? O cérebro. Né? Parece que eu tenho até algumas pessoas que dizem assim, o cara acorda de manhã, deixa o cérebro em casa e vai trabalhar, né? Sabe assim? Você precisa usar, então pensar, você precisa pensar, você precisa desenvolver, você precisa analisar, então pensar é muito forte para você fazer uma estratégia, para você planejar. É óbvio que você não vai seguir aquilo porque tem mudanças no caminho, tem pedras no caminho. Então você precisa estar pronto para isso também. Mas sem planejamento e sem estratégia, não adianta, tá? Não adianta. Então você está me dizendo o seguinte, Maurício, que eu faço um plano, mas talvez no meio do caminho eu tenha que fazer muitos ajustes nesse plano. Então a estratégia é muito junto com flexibilidade. Sem dúvida, sem dúvida. E para isso que você tem que envolver a equipe. Porque a equipe é que está no dia a dia, sentindo na pele as dificuldades e as pedras. Você sentado naquela cadeira gostosa, com ar-condicionado, entendeu? Cafezinho quente, você não sabe às vezes o que está acontecendo na ponta. A tua equipe sabe o que está acontecendo na ponta. Então você tem que escutar. E ela tem que participar para saber o caminho. Senão, não dá certo. Se a tua equipe não participar, não entender, não vai funcionar. E aí vem o último item que eu falo. O último item, para mim, é a persistência. É foco. Sabe? É foco e persistência. Porque eu falo uma coisa também muito, né? Que se o caminho está difícil, é sinal que ele está certo, tá? Entendeu? Porque não existe caminho fácil, não. Se existisse, não precisava da gente. Não precisava de ninguém. A coisa andava sozinha. Tá? Então, Maurício, mas agora... E assim, eu vou aproveitar muito esse momento aqui para aprender, né? Porque assim, você está falando sobre a importância de você ter o plano, a estratégia, a flexibilidade para saber mudar e a persistência. Até que ponto a persistência é válida e onde ela começa a ser uma cegueira para aquilo que foi planejado errado por estratégia equivocada? Minha pergunta foi clara, Maurício? Clara, foi clara. Você não pode ser teimoso, você tem que ser persistente, resiliente. Você tem que aprender com os erros. Tá? Você vai errar. Ninguém é perfeito. Então a gente vai errar. Então o que acontece? Você tem que ter clareza no teu objetivo final, tá? Que é no tua estratégia. Agora, que você vai ter que ter atalhos, que você vai ter que desviar de pedras, que você vai ter dificuldade, você vai ter. Mas você tem que aprender com elas também, tá? Você tem que aprender. Você tem que entender que elas estão lá e que você vai ter que passar por volta, vai ter que dar uma volta por algum caso. Então, não é que você... se você não fez se você, no primeiro lugar, não traçou uma boa estratégia, não fez um bom planejamento, aí tá ruim também. Aí também não tem solução, tá? Aí você tá errado. Quer dizer, você tem que ter muita certeza da sua estratégia, muita certeza do seu planejamento. E aí a persistência vale, porque a persistência é foco. A persistência é focar no resultado, tá? É focar naquilo lá, tá? É essa linha. Legal, Maurício, legal, legal. Maurício, eu tenho uma pergunta para te fazer agora, mas eu estou vendo que tem várias pessoas, aliás, várias pessoas, eu acho que são pessoas que te conhecem, que estão falando de você aqui. Vai ser difícil falar de todos aqui, mas tem muita gente falando, elogiando. Queria agradecer a todo mundo que está deixando aqui os comentários. Legal. Olha que legal aqui. Um amigão nosso, cara, gente boníssima, Maurício, que é o Leandro. Inclusive, hoje a Érica trabalha com ele. Ele colocou aqui que a cadeira do Rio tem que ser um sofá, porque é tanta competência que a gente tem que ter, né? Não é uma cadeirinha, não, é um sofazão mesmo, é uma poltronona, né? E assim, Maurício, sempre que eu vejo você nas suas falas, nas suas considerações sobre estratégia, você sempre fala da equipe, você sempre fala das pessoas, você é muito gente, né? E minha pergunta é assim, Maurício, qual é o segredo para fazer as pessoas quererem fazer? Porque ser obrigado a fazer é uma coisa, mas querer fazer, comprar ideia, jogar junto, vestir a camisa, qual que é o segredo? Porque você faz isso muito bem, como é que você faz? Bom, eu não sei como é que eu faço. Na verdade, eu diria que, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter um propósito. Né? As pessoas têm que ter um propósito. A empresa tem que ter um propósito, as pessoas têm que ter um propósito. Mas só isso também não resolve, tá?
Tem que ter um propósito, tem um objetivo que as pessoas têm que ter, né? Mas eu acho que aí você vai ter uma coisa que começa a ser diferente, que é você tem que ter transparência. Nos bons e nos maus momentos. Você tem que dividir com todo mundo tudo que está acontecendo e você tem que ser coerente naquilo que você faz e que você fala. Se você fala uma coisa, mantenha a coerência, tá? Entendeu? Nas suas ações. Né? E isso eu acho que é importantíssimo, porque eu já vi empresas enormes onde o discurso do presidente era lindo. E aí ele saía da sala e mandou despedir 4, assim, pá. Sabe? Sem motivo nenhum. Não tinha nada de coerência com o discurso dele. O que acontece com isso? Desgasta as pessoas se sentem totalmente desligadas do negócio. Elas não estão mais com participação, elas não estão mais dentro do esquema. Entendeu? Se você não tem coerência. Tá? Então, transparência e coerência são 2 coisas básicas para você começar uma relação realmente, eu vou chamar, sustentável com a tua equipe, tá? Eu concordo muito com você, Maurício, muito. Inclusive, esse é um dos pontos que eu mais procuro orientar os meus alunos, né? Os líderes que eu formo, nesse conceito que eu chamo de integridade, que é você conseguir manter uma prática alinhada com o seu discurso. Então, se você falou, você faz. Se você prometeu, você cumpre. Onde eu vejo o desafio é quando a pressão vem. Então, às vezes, eu tenho uma promessa, a pressão vem e eu não consigo sustentar aquilo que eu prometi e nem mesmo me manter íntegro naquilo que eu falei que deveria ser feito. Eu entendo que isso não é desculpa, não pode ser desculpa para o líder escorregar. Mas eu vejo isso acontecendo demais nas empresas, Maurício. O líder ele não consegue se manter firme diante da pressão que ele sofre. É que, na verdade, normalmente o líder ele é um recheio de sanduíche, né? Porque ele tem o conselho de administração em cima, que tem uma pressão de um determinado tipo. E tem toda a equipe embaixo, que tem uma pressão de outro tipo. Tá? Sim. Então ele recebe uma coisa aí totalmente, eu diria que, oposta. Né? É bem oposta. Então ele tem um papel de ser esse guarda-chuva de proteção. Porque ele não pode transmitir tudo que ele recebe de cima, tá? E não pode levar para cima tudo que ele recebe de baixo. Tá? Certo. Ele tem que, na verdade, fazer exatamente a dosagem de como manter o seu discurso. Então, ele não pode prometer demais. Ele tem que prometer o que ele é capaz de fazer, e o que ele consegue convencer as pessoas. Tá? Ele tem que ser transparente. Olha, vamos ter bônus se der lucro. Se não der lucro, não vai ter. Então, não adianta prometer que vai ter. Sim. Ele é condicional. Tá? Então, eu acho que essa é a questão. Ele tem que lidar com isso muito bem, com muita transparência, com muita honestidade perante a equipe. Tá? Não prometer o que ele não pode fazer. Isso é... E eu já falei isso muitas vezes para muita gente. Olha, isso eu não posso prometer. Tá? Mas isso eu prometo que nós vamos fazer. Assim, quando eu prometo, tem que cumprir. Tem que cumprir. Tá eu acho que isso é importantíssimo. Tem que cumprir. Eu acho que vale também, Maurício, a gente deixar claro que assim, você está falando de uma situação... Porque você se vê no papel como diretor de empresa, que você é, então você tem o board aqui e você tem a equipe aqui, você está no meio. Mas serve também para uma liderança intermediária, que ele tem o diretor dele, ele é o gerente, ele tem uma equipe, e em qualquer nível isso acontece. Né? Todos os níveis. Em todos os níveis, em todos os níveis. Mas, sabe, Maurício, eu sempre penso muito assim, né? Eu estava te falando daquele projeto que eu estou lançando quinta-feira agora, que é o Domínio Sua Liderança, e a promessa que a gente faz lá não é muito ousada. É assim, eu vou desenvolver as pessoas em 6 dias, o que o cara demora 6 anos para aprender. Então é um baita tarde, tá certo? Mas por que isso dá certo? Porque eu acredito no seguinte, a grande questão de quem vai dar certo e quem não vai dar certo como líder não está necessariamente naquilo que o cara aprendeu lá de fora. Está na capacidade dele dominar o pensamento, então, equilíbrio, né, mental e equilíbrio emocional. Então, quando você trabalha isso daqui, você consegue fazer a coisa acontecer. Agora, o que acontece com o indivíduo que está no meio da pressão? Isso em todos os níveis. Muitas vezes esse gestor, esse líder, ele, para conquistar a equipe, ele promete aquilo que não está na alçada dele. Então, ele não é nem ser coerente com as pessoas, ele não é coerente com ele mesmo. Faz sentido isso, Maurício? Faz todo sentido.
Bom, em primeiro lugar, você é um grande pensador, né? Essa é uma grande verdade. Você é um grande pensador e é um cara que você observa muito bem, né? E isso é uma realidade. Em primeiro lugar, acontece em todos os níveis, tá? Acontece em todos os níveis, não é só no nível do diretor, não. Acontece no nível do encarregado, no nível do supervisor, no nível do líder. Acontece em todos os níveis que ele tem um relacionamento com a sua equipe e tem um relacionamento diferente com o seu chefe. E aí ele quer manter a equipe unida. E aí o que ele faz? Ele faz um monte de promessas, ele faz um monte de... Ele protege, né? Ou então ele bate demais. Tem os dois lados, né? E, na verdade, não deveria ser assim. Ele deveria entender melhor como funciona a cabeça do líder dele, por exemplo. Sim. Se ele entendesse melhor a cabeça do líder dele, ele seria melhor líder, tá? Entendeu? Sem dúvida. Essa é uma outra coisa que eu falo muito, né? Aprendi muito com meu pai isso, que é se coloca no lugar do outro em primeiro lugar, né? Antes de você questionar, de você brigar, de você reclamar, se coloca no lugar dele, né? Então eu também aprendi muito na vida a sempre que eu vou negociar, sempre que eu vou fazer qualquer tipo de ação, pensar como é que a outra pessoa vai estar pensando para receber isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, se colocando na posição do outro, você entende um pouco melhor. Você fala, se chegasse para mim falando isso, eu não ia gostar. Sem dúvida, Tá? sem dúvida, sem dúvida. Maurício, eu tô vendo um comentário aqui da Adriana. A Adriana, ela é minha aluna, minha amiga, e ela vai vir fazer em breve uma live aqui, que eu quero que você venha assistir também, que ela vai falar um pouquinho sobre a questão da autenticidade na liderança. Então ela vai falar sobre isso, ela é uma especialista em felicidade no ambiente de trabalho. Ela vai falar aqui com a gente. E ela está falando que promessas erradas geram expectativas que vai gerar frustração. E acho que faz todo sentido isso, né? Total, total. Eu acho que esse, inclusive, talvez seja um dos grandes erros das lideranças que gera um ambiente ruim, em primeiro lugar, e depois gera mau resultado. Tá? Como é que você vai obter resultado num ambiente assim? Não obtém, não tem jeito. Tá? Você não consegue ter resultado. Sim. O ambiente bom, o que você está falando aí, eu vou querer assistir mesmo, porque eu acredito na felicidade no trabalho, sim. Quem trabalhou comigo normalmente recebe uma carta convite, né? E nessa carta convite eu coloco 10 itens, que são os 10 princípios meus. O primeiro, eu vou falar do primeiro e do último só. O primeiro é acreditar nas pessoas. Esse é o primeiro, acreditar nas pessoas. Você? É o primeiro princípio, é acreditar nas pessoas, é responsabilidade sua capacitar, premiar, elogiar, ensinar, tá? É o primeiro princípio, você tem que acreditar nas pessoas. Se você não fizer isso, não vai trabalhar comigo, eu brinco assim. Tá? Legal, legal. É o primeiro princípio. E o último princípio, que é o 10º, é bem simples, é divirta-se. Porque se o trabalho não for divertido, não for feliz, não for bom, vai fazer o que você gosta, vai procurar o que você gosta. Tá certo, tá certo. Então, para mim, o último princípio, e tem aí alguns aí que trabalharam comigo aí, que falam, eu só lembro do 10º. Eu só lembro do 10º princípio. Mas, Maurício, eu tô vendo o pessoal colocando que ainda tem guardado a carta aí. A Denise colocou isso. Tem gente isso, que guardou a Denise. Tem gente que guarda essa carta tranquilo. Muito legal. E a Lu tá pedindo que chefe, quer essa carta. É que ela não é minha subordinada direta, né? Então não fui eu que contratei, vou falar assim, tá? Mas eu arranjo, os princípios eu arranjo para você, Lu, fica tranquilo. Legal. Maurício, eu queria te perguntar uma coisa, assim, né? A gente falou muito sobre o que fazer, aquilo que é legal. Só comentando que o Roberto Carvalho está aqui também, deu um oi para você, né? Querido Roberto. Beto. Ele já foi na intimidade, ele colocou um mal só. E tem gente pedindo aqui, o pessoal querendo ver os 10. Quem sabe numa próxima a gente não consegue trazer os 10 aqui, né, Maurício? Perfeito. Tá bom? Sem problema. Mas assim, Maurício, a gente falou muito sobre o que fazer para dar certo. E certamente você já deve ter visto muita empresa, muito líder fracassar. O que você acha que são os principais pontos que levam as empresas ao fracasso? Bom, a gente já falou que a gente já falou que é a incoerência, tá? Qualquer empresa onde o líder fala uma coisa e faz outra, né, pode esquecer. Né? Tem um princípio, eu não sei se o Rogério está aí, da Golden, mas tem um princípio na Golden que ele fala todo dia, que ele fala que é o liderar pelo exemplo. Tá? E eu acredito muito nisso.
tá? Que o exemplo, ele é talvez uma das coisas mais importantes, né? Então, eu, por exemplo, sou um chefe que minha porta fica aberta, eu sou um chefe que atende o meu telefone, eu sou um chefe que pega o meu café, eu sou um chefe que chega às 6:30 da manhã no escritório, eu abro o escritório todo dia. É um pouco... Aí vão falar assim, mas é só para fazer exemplo? Não, eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto de conversar com as pessoas, não importa se ela é a faxineira ou se é o diretor, eu converso do mesmo jeito e vou perguntar do trabalho, e vou querer saber como estão as coisas, vou perguntar das dificuldades, sabe? Se tem um problema na área financeira, eu vou tratar direto, sabe? Eu não preciso... assim, eu acho que o líder tem que estar presente. E liderar, por exemplo, é estar presente o tempo todo. Não só quando está tudo bem, quando está ruim também, quando tem problema também. Principalmente. Tá? Principalmente, exatamente. Que as pessoas, nessa hora que as pessoas precisam de apoio, precisam de orientação, precisam de suporte. Então é isso que o líder tem que fazer, tem que dar suporte. Legal, muito legal, muito legal. Maurício, assim, uma coisa que eu ouço muito, né? Às vezes eu ouço o liderado, ele fala assim, mas eu não consigo ir bem, porque meu chefe é muito fraco, meu chefe é ruim, é incompetente. E eu vejo o chefe falando, a minha equipe é fraca, a minha equipe não performa, eu não consigo trocar as pessoas e tal. E eu acredito numa coisa, Maurício, eu não consigo ver chefe ruim com equipe boa e nem equipe boa com chefe ruim. Porque para mim as coisas elas são integradas. Não tem essa coisa de eu aqui e minha equipe lá. Para mim é uma coisa só. Você já viu situação onde você tem um chefe, um líder muito bom, que não consegue criar uma boa equipe, ou uma equipe que é muito boa e suporta um chefe muito ruim? Você já viu isso, não? Eu acho que, em primeiro lugar, existe uma simbiose, sim. Tá? Isso me lembra um provérbio árabe, que é dos leões e dos cordeiros. Você conhece? Não. Você assistiu o filme do... Tá, então, tem até um filme sobre isso, chama Leões e Cordeiros, tá? Que é com a direção do Robert Redford. E me indicaram esse filme, foi uma pessoa muito bacana, o Saul Beck, é muito legal. Leões e Cordeiros, é isso? Isso, Leões e Cordeiros. Então deixa eu pedir para a Diana colocar nos comentários aqui, alguém colocar Leões e Cordeiros para o pessoal depois poder procurar. A base do filme, assim, a essência, né? A história é muito boa, mas a essência do filme é um provérbio árabe. Falaram que era de Napoleão, mas eu fui atrás, é árabe, tá? Que diz o seguinte, quem vence? Um exército de leões comandados por um cordeiro, ok? Ou um exército de cordeiros comandados por um leão. Uau! Nossa! Quem vence? Em quem você aposta? Um exército de leões comandados por um cordeiro ou um exército de cordeiros comandados por um leão? Então, Maurício, eu acho uma pergunta muito difícil. Na verdade, eu não apostaria em nenhuma das duas. Mas se eu tivesse que apostar, eu ainda preferia ter os cordeiros comandados pelo leão. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque existe garra, existe objetivo, existe determinação, existe uma série de características do leão, né, vou falar assim, sim, que fazem que ele seja seguido. Sim, sim. E mesmo os cordeiros sendo fracos, eles vão conseguir performar. Porque agora, leões seguidos por um cordeiro... Esse leão vai transformar os cordeiros. Eles não vão ser... Sem dúvida. Né? Não. Eles vão ter garra, eles vão ter pique, eles vão ter vontade, eles vão querer caçar, eles vão querer destruir, eles vão virar leões. Tá? Não são leões, mas vão virar leões. Enquanto que o exército de leões comandados por um cordeiro vai ter o quê? Primeiro eles vão devorar o cordeiro, né? Não é verdade, vai matar o líder, porque o líder não suporta, não sobrevive. Aliás, eu gosto. E aí, entre eles, eu gosto muito. Sim, eu gosto muito dessa analogia, porque ela mostra que não existe equipe fraca, você transforma a equipe numa equipe forte. Concordo, Maurício, concordo. Só que dá trabalho, né? Transformar a equipe dá trabalho, energia, tempo, vontade. Isso e às vezes o caminho mais fácil é simplesmente deixar as coisas como estão. É o caminho mais simples que as pessoas levam, né? As pessoas tendem a falar assim, é mais fácil trocar. Troca, manda embora aquele e contrata outro. Sim. Só que o problema continua lá, tá? Porque o problema talvez seja você não ter feito a correta colocação, né? Eu acredito que as pessoas em primeiro lugar, acredito nas pessoas. Então, eu sempre busco
né? Todas as ferramentas e todos os caminhos para que a pessoa se encaixe dentro dessa situação, dentro do que a gente precisa nessa estratégia empresarial, que a pessoa se encaixe. Né? Eu dou todas as chances, eu falo isso. Né? Nesse mês, no próprio desafio que eu estou, teve pessoas que eu dei 1 ano de chance. Chegou uma hora que não dá mais, aí não dá mais. Sim. Você está falando todo dia que a estratégia é assim, que o objetivo é assim, que você precisa trabalhar assim, e a pessoa não se encaixa. Então, quando ela não se encaixa, não tem jeito. Mas eu tento, tá? Eu não troco meus leões ou cordeiros, eu tento transformar as pessoas, tá? Eu acho que a gente tem que buscar tirar o melhor delas, esse que é o grande segredo, né? É tentar tirar o melhor das pessoas. Muitas vezes, a situação e as empresas não buscam tirar o melhor delas, tá? Por uma série de fatores. E a gente tem sempre que buscar tirar o melhor, buscar o melhor delas, tá? E a gente precisa também entender, aí não sei se você concorda comigo, Maurício, mas assim, tem uma expressão que a gente ouve que é jabuti não sobe em árvore. Então você chega na empresa, tem um jabuti em cima da árvore lá, alguém colocou. Só que a estrutura mudou e o jabuti está lá. Ele não pode estar naquela, ele não está pronto para aquilo, ele não tem condições daquilo. E às vezes você manter essa pessoa insistindo, só causa dor, só causa angústia, porque essa pessoa não vai conseguir dar o passo adiante. Então isso faz parte da liderança também. Saber, inclusive, o limite de cada pessoa, até onde ela pode ir. Faz sentido isso, Maurício? Muito sentido, e inclusive eu falo, uma das coisas mais difíceis para o líder é promover. Concordo. É promover, porque você pode perder um bom gerente e ganhar um péssimo diretor, promover um bom encarregado e ganhar um péssimo supervisor. Então, é um dos maiores desafios do líder, é saber promover, quando promover, como promover e como fazer com que a pessoa se encaixe nessa nova situação. Porque se você promove sem prepará-la realmente, né, para essa nova situação, você pode perder a pessoa como um bom profissional que você tinha e ele não conseguir performar nessa nova situação. Teve uma pergunta muito bacana do Roberto aqui um pouco antes, né? Provocativo, ele falou assim, tá bom, como é que a gente faz para ser um líder leão? E eu queria que você respondesse essa pergunta, Maurício, mas eu queria fazer uma consideração. Acho que a primeira coisa para você ser um líder leão é você ter consciência dos seus valores, de quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você começa a promover as pessoas para fazer média, você começa a evitar falar ou não para as pessoas simplesmente para não perder o controle da situação, e você começa a criar uma série de barganhas de troca que só vão machucar as pessoas e que só vão prejudicar a equipe. Então, eu entendo que se você quer ser um líder leão, primeiro conhece quem você é, porque senão você vai fracassar no meio do caminho. Aí eu queria te ouvir também, Maurício, com relação a isso. Se tem um caminho para ser esse líder leão aí. Na verdade, eu diria que o caminho, na verdade, é você se conhecer, como você disse, você se conhecer. Conhecer as suas, vou chamar, as suas fortalezas, as coisas que você tem forte, e conhecer também as suas dificuldades, tá? E trabalhar com as suas dificuldades, né? Eu acho que esse é você se conhecer mesmo, né? E saber, por exemplo, eu não gosto de enfrentamento, tá? Mas enfrentamento existe todo dia. Como é que você faz, então? Você vai ter que lidar com isso. Uhum. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Aquilo que a gente já falou, gestão de conflitos. Você vai ter que aprender gestão de conflitos. Sim, tá? sim. Como é que você lida com isso? Eu, por exemplo, sou um cara que eu nunca gostei muito de conflito. Na verdade, gostava muito, né? Aí eu descobri que era ruim. Aí eu passei a não gostar. E aí eu aprendi a administrar conflito. Entendeu? Eu era um cara conflitante quando eu comecei minha carreira profissional. Né? Mas eu aprendi que a melhor coisa é não ter conflito, é você gerenciar o conflito. E realmente conversar sobre ele, não é fugir dele, hein? Não é fugir, né? É saber enfrentá-lo. Perfeito. E eu acho que o líder dele, quando ele não conhece as suas limitações, né, ele fica preso a uma situação que ele não consegue desenvolver. E a equipe sente isso, viu? A equipe sente, claro que sente. Né? Então, eu diria que para você desenvolver, você tem que primeiro se conhecer e tentar buscar aquilo que você não tem, né? Aquilo que você precisa. Concordo. Mas é que às vezes é tão doído para algumas pessoas aceitarem que não sabem algumas coisas,
ou, vamos colocar o português correto, reconhecer a própria incompetência, que a pessoa nega para todo mundo e principalmente para ela. Só que enquanto eu nego a minha incompetência, eu nunca me abro para aprender. E isso acontece demais. Então a pessoa ela fica ela cria uma barreira, Maurício, em torno dela para esconder a própria debilidade. E é, na verdade, uma sabotagem que ela faz com ela que só vai prejudicar, não tem jeito, né? De novo, é uma autossabotagem. Sim. É achar que eu sei demais, é uma autossabotagem. Sim. É mais uma maneira de você prejudicar o time. Quando você escuta o time, você descobre que você sabe pouco, tá? Porque o time sabe mais que você no dia a dia. Então você precisa realmente ter essa humildade de admitir que você não sabe, né? Admitir que você não sabe. Você não está lá no dia a dia, lá na ponta, na entrega, no caminhão, no armazém, seja na função que tiver, né? É isso mesmo. Então, você precisa ter essa humildade de que as pessoas conhecem melhor muita coisa que você. Né? Tem aquele ditado que diz, né? Quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu sou mais incompetente e burro, né? É verdade. Quanto mais eu aprendo, mais coisas eu descubro que tem que aprender. É isso mesmo. É uma verdade. O Ricardo Silvati colocou que quanto mais aprendo, sei que nada sei. E tem uma pergunta aqui, Maurício, que o Polito, né, ele fez para você. Ele colocou, Maurício, muito prazer. Dentro de uma equipe determinada, tem uma pessoa que não se adequa. Como você lida com isso? Então, você tem uma equipe focada no objetivo, todo mundo querendo fazer, mas tem um indivíduo lá que parece que joga contra. O que você faz, Maurício? Bom, a primeira coisa, você tem que conversar sobre isso. É aí onde começa a gestão de conflitos, né? Porque, com certeza, essa pessoa vai ser provavelmente isolada pelo resto da equipe. Já começa assim, normal. Sim. A coisa mais normal que tem é uma pessoa que não se encaixou no time ser desprezada pelo time. Então aí tem que fazer 2 trabalhos, né? Um trabalho com a pessoa e um trabalho com o time. O time precisa entender também se aquela pessoa não é recuperável, né? Se aquela pessoa não pode se encaixar. Talvez ela esteja mal encaixada dentro do time. Eu já vi muitas vezes pessoas que estavam numa posição e numa situação infelizes, improdutivas, e que você trocou a pessoa de posição, encaixou ela melhor em uma outra posição, e a pessoa se tornou competente, produtiva, melhor que muita gente. Sim. Então, eu acho que quando você tem dentro de um time pessoas com problemas, você tem que tratar os dois, tanto o time como a pessoa. Na maioria dos casos, você consegue encaixar, tá? Eu diria que é grande o sucesso se você trabalhar com transparência, com honestidade, com objetivo, com foco. As pessoas vão entender. Se você não fizer isso, aí é difícil. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Aí é muito difícil, tá? Sem dúvida. E você precisa ter um time maduro, né? E também você precisa ter um time maduro. Você precisa amadurecer teu time. Eu já te falei isso muitas vezes. Sim. Das equipes, os estágios que elas estão. Sim. Né? E que você precisa... só para quem está vendo saber, eu sempre que eu chamo o Flávio, eu falo assim, ó, aqui você precisa puxar um pouquinho mais, porque esse time já está muito bom aqui, mas puxa mais para cá, puxa mais para lá. Por quê? Porque é o nível de maturidade do time. Conforme o nível de maturidade sobe, eles exigem mais também, né? A gente tem que dar mais conhecimento, mais ferramenta, mais treinamento, mais capacitação. Tá? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Fernando, que é meu aluno. Esse aqui eu já vou responder direto para ele, porque o Fernando já é macaco velho também. Colocou que o líder leão deve estar focado na entrega dos liderados, ou seja, no resultado, ou nas competências do time. Fernando, nas duas coisas, não tem como uma coisa sem a outra, né? As duas coisas caminham lado a lado o tempo todo, né? Se ele não focar nas competências do time, ele não vai focar no resultado, não tem resultado. E se deixar o resultado de lado, não vai ter tempo de ter competência. As coisas não tem como, né? Não tem como. É uma coisa... são os desafios do líder. São os desafios. Ele tem que trabalhar com as duas coisas. Tem horas que ele está mais preocupado com o resultado, que ele vai forçar um pouquinho mais o resultado. Tem horas que ele vê que precisa capacitar mais, que ele vai forçar mais a capacitação. Tá? É esse o trabalho. É isso mesmo. Dosar. Maurício, uma coisa muito legal de falar com você, assim, eu estudo a cabeça do empreendedor, eu gosto de ver, e você é um empreendedor, né? O empreendedor, às vezes, ele faz coisas, você fala assim, tá, mas Maurício, como é que você faz isso? Eu falo, não sei, eu vou lá e faço, né? Isso é muito legal, você simplesmente faz. E eu, como um homem de treinamento, eu procuro sempre entender o que está por dentro da cabeça das pessoas que faz acontecer. Então, eu vou deixar uma dica aqui de algo que você faz,
que eu não sei se você sabe que você faz, mas você faz. Eu sei que você faz natural. E o que eu ensino para os meus alunos, olha, você precisa fazer isso. Às vezes uma pessoa que está realmente não performando, que está fora, que está à margem, existe um tratamento de choque para essa pessoa que funciona. Chama feedback positivo. Você começa a dar um desafio que essa pessoa consegue realizar, essa pessoa tem pequenas vitórias, você valoriza as pequenas vitórias e a coisa começa a entrar num ciclo virtuoso realmente de conquista. E essa pessoa, ela vai mudando. Opa, baseado nisso. Gente, sumiu. Deu uma falha aqui. Você voltou? Deu uma falha. Voltei, tô aí? Voltou? Tá. Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Pera aí, Maurício. Deixa eu ver aqui. Eu não tô te vendo. Pera aí. Eu não tô vendo a sua imagem. É como se a tua tela tivesse preta. Eu sei que você Mas eu tô. O som você está ouvindo? O som eu tô ouvindo perfeitamente. O som sim. Tá. É que sumiu a tela aqui mesmo. Sumiu. Que estranho. Ah, vamos lá, pode tocar, vamos tocando. Vamos lá. Eu vou tentando aqui. Deixa eu perguntar para ela. O que aconteceu, Adriana? A gente não consegue ver o Maurício, é isso, na tela? Opa, voltou. apertei um botãozinho aqui, não sei qual foi, mas funcionou, tá? Pronto, beleza. Maurício, tem tanta coisa que eu queria te perguntar, tanta coisa, porque assim, eu sabia que ia ser pouco tempo, porque você tem uma bagagem. E eu quero fazer o seguinte, eu quero combinar com você, eu vou te falar as coisas que eu gostaria muito de ouvir de você ainda, dicas. Primeiro, como é que a gente faz para ter um pensamento estratégico? Eu quero que você, mas não vai dar para você me contar isso hoje, porque eu quero saber o segredo. Eu queria saber de você como é que vai ser esse novo normal, como é que você está vendo isso, mas não vai dar tempo também hoje. Tem muita coisa. Sem Mas problema. tem uma coisa que eu gostaria muito de fazer com você aqui hoje, porque eu sei que tem muita gente que te segue, que gosta de você, e eu queria fazer um bate-bola para as pessoas te conhecerem um pouco mais, Maurício. Assim, é tipo fazer uma pergunta e você me dar uma resposta que vem na tua cabeça. Tá bom? Mas não pode ser mais de uma, né? Porque às vezes as coisas são difíceis. Não, mas a gente vai. Você gosta de uma só, mas talvez mais de uma, tá? Vamos lá. Vamos lá, Maurício. Um exemplo de líder para você. Nossa, tem tantos, né? Eu acho que cada líder tem uma característica, né? Então é difícil você enumerar um só, tá? Eu enumeraria aí o Walt Disney pelo visionário, enumeraria aí Ford pela capacidade de trabalho, o Ayrton Senna pela dedicação, que para mim é um líder também, tá? Mahatma Gandhi pelo pensamento. Então você pode pôr uma lista aí de uns 10 aí. Porque cada um tem uma característica diferente, tá? Que cada líder tem uma característica diferente. Então eu acho que assim se admira, são pessoas admiráveis essas, tá? Porque elas criaram legiões e legiões por pequenas coisas que eles fazem, tá? Então eu vou te apertar mais na pergunta. Se você pudesse, independente do tempo e do espaço, chamar um deles para jantar com você, quem que você chamaria? Nossa. Eu sou meio. Vai tomar um uísque, Maurício. O que você tomaria? Eu sou meio tendencioso e como perfeccionista, talvez eu chamasse o Ayrton Senna. Tá? O Ayrton Senna? Segui a carreira dele todinha desde a Fórmula 2000 e a perfeição que ele buscava, né? A busca pela excelência. Né? Ele não era só um bom piloto. Primeiro que ele era um bom ser humano, mas fora isso, a perfeição que ele buscava, a excelência e como ele tratava todo mundo também, porque muita gente só vê a casca, né? Só vê a casca, não vê como era. Eu talvez fosse o cara que eu convidasse para jantar e tomar um uísque comigo. Que legal. O Afonso, eu vi aqui, o Afonso já falou, chama eu também. Você sabe que quando eu estava na faculdade, né, eu fazia faculdade lá na USP, e lá tem o CPUSP, que é um clube. Muitas vezes eu vi o Senna, jovem ainda, treinando quando no cobre, ele fazia as maratonas. Então eu vi o Senna antes do Senna ser o Senna. Olha o Senna. Né? Eu acompanhei a carreira dele antes dele ser o Senna. Eu era o cara que comprava o jornal e vinha uma notinha, ganhou mais uma corrida da Fórmula 2000. E eu falava, esse cara vai chegar na Fórmula 1. É a dedicação dele, a busca pela excelência, a perfeição, que fazem um bom profissional. Legal, tá? Que legal. Maurício, um valor que você não abre mão? Tem tantos, são tantos também.
Mas talvez o principal seja honestidade. Honestidade. Honestidade é um valor que leva a responsabilidade, leva a compromisso, leva a tantos outros valores, né? Então, acho que honestidade leva a transparência, leva a verdade. Então, acho que honestidade talvez seja um valor que eu nunca vou abrir mão. Legal. Um sonho para o Brasil. É difícil, hein? Essa é bem difícil. Mas, na verdade, é uma coisa também que eu falo há muitos anos já também. Esse país só vai mudar o dia que a gente tiver educação. Educação. O dia que a gente der conhecimento para todo mundo, o dia que a gente elevar o nível das pessoas, e eu elevar o nível, muita gente fala que você vai elevar o nível é por causa de aumentar a faculdade, é isso aqui. Não, da cultura, né? Da conhecimento, dá uma série de coisas que é educação. Para mim, a educação é básica para melhorar um povo, né? E tem milhões de exemplos aí em outros países, né, que fizeram processos longos de 30, 40 anos melhorando a educação e hoje estão bem melhores, né? Então, para mim, a educação é o sonho para o Brasil. Legal. O legado que você quer deixar? O legado? É um sonho que você tenha para você, um legado que você queira deixar? Eu ultimamente, né, eu ando muito buscando o meu Ikigai, né? Você conhece Ikigai, né? Ikigai é aquela filosofia japonesa que tem 4 polos, né? 4 círculos, né? Que é aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que te pagam e é aquilo que o mundo precisa, né? E normalmente a gente está muito no que te pagam e o que você gosta, é um pouco assim, né? E o Ikigai é a intersecção de tudo. É você ter um equilíbrio para tudo. Então, eu cheguei à conclusão que a minha vida foi me levando para o meu Ikigai, que é o equilíbrio disso, que é o equilíbrio de fazer o que eu amo o que eu faço, tenho paixão pelo que eu faço, né? É o que eu gosto de fazer. Eu não sei se eu sou tão bom, mas eu tento, né? E eu acho que eu posso ajudar o mundo com o meu trabalho, que é capacitando as pessoas, que é fazendo um trabalho que hoje está ligado, por exemplo, ao agronegócio, que é para alimentar o mundo, que eu falo, meu propósito hoje é trabalhar para alimentar o mundo. Tá? Então é uma coisa bacana. Maurício, eu estou aqui feliz, porque eu fiz uma promessa no começo da live, falei, gente, olha, vocês vão ter hoje uma live aqui sensacional, e eu estou falando, estou aqui comigo, ainda bem que eu prometi. Eu não tinha certeza disso, viu? Maurício, me conta uma coisa, um erro que você cometeu na sua trajetória. Um erro? Fácil esse. Fácil. No começo da minha carreira, eu acreditei que só sendo competente você teria sucesso. Legal. Esquece as pessoas. Legal. Esquece as pessoas. Faz o seu trabalho e seja competente. E se dane o resto. Legal. Foi um grande erro, tá? Sem as pessoas, você não vai fazer nada, tá? Entendeu? Sem você ter os seus times, você ter a integração com as pessoas. Talvez um cientista possa trabalhar sozinho. Se bem que eu também não acredito nisso, tá? Mas não adianta só você ter a competência, só você fazer o trabalho bem feito. Tá? Todo mundo tem que fazer para dar certo. Que legal. É um erro que eu cometi. Aprendi com isso. Maurício, tem muitas outras coisas que eu gostaria de perguntar. Eu tenho certeza que muitas coisas que as pessoas gostariam de ouvir, mas aqui no Instagram nosso tempo é limitado. A gente está chegando no final dessa live. E eu não posso deixar de chegar ao final sem, primeiramente, te agradecer muito por essa nossa primeira live em conjunto. Primeira, porque com certeza não vão deixar ser a última, porque eu já estou vendo o movimento aqui das pessoas. Até vou pedir para as pessoas que quiserem uma nova live com o Maurício, já colocar aí, Maurício Again, no hashtag aí, Maurício de novo, para a gente poder fazer um movimento, né? É isso. E agradecer também todo mundo que está aqui. Eu vi que muitas pessoas vieram pela primeira vez aqui. O Papo com o Líder é um encontro que eu tenho toda segunda-feira às 19 horas. O difícil da gente começar um projeto é a gente se manter firme nele. Eu tenho, felizmente, conseguido isso. Estou muito feliz com isso. E hoje, com certeza, é um momento mágico aqui do nosso Papo com o Líder. Mas eu queria muito deixar que você fizesse a tua mensagem para esses líderes. Enfim, Maurício, o que você quer deixar para a gente aí hoje? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer o Flávio pelo convite. A hora que você convidar, eu estou à disposição. É só avisar um pouquinho antes para a gente marcar, tá? Sem problema nenhum, estou à disposição. Legal. Né? Quero avisar todo mundo que sigam o Flávio, vejam cursos do Flávio. Olha, esse cara é muito bom, já falei isso, tá? É mesmo. Não, e é mesmo. Não é à toa que eu sempre levo ele para conversar com o meu time.
Não é à toa, é porque eu sei que dá resultado. Ele tem paixão também por compartilhar conhecimento. Ele é um pensador, então é sem dúvida nenhuma um cara fantástico para isso. Então, ó, sigam, façam cursos, ó, o cara é bom mesmo, tá? E eu tenho numa próxima live. O que eu posso deixar para todo mundo como um recado final é: nunca deixe de aprender, tá? Tenha humildade, nunca deixe de aprender, porque conhecimento não ocupa espaço, tá? Não ocupa espaço conhecimento. E a outra coisa é nunca desista, sabe? Pode estar difícil, mas vai em frente, continua, tá bom? Por quê? Porque você vai conseguir. É assim, você é capaz. Eu acredito nas pessoas e acho que elas são capazes. Então acredite em você que você vai conseguir. Se capacita, estuda, aprende, tenha resiliência, mas não desista, tá? Você chega lá. Legal. Esse é meu recado. Legal, que legal, que legal. Maurício, meu amigo, muitíssimo obrigado. Vou Obrigado você. derrubar você aqui agora para poder fechar. Beleza. Mas já quero agradecer todo mundo que estava aí também, viu? Sim. Quero agradecer todo mundo que prestigiou aí, tanto me prestigiou. Obrigado, gente. E pelas milhões de curtidas que deram hoje também no LinkedIn, né? Mandaram mensagem. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá bom? Que legal. Maurício, que sucesso. Grande abraço. Gente, olha, eu falei... Grande abraço para você, tá? Obrigado, Maurício. Gente, eu falei para vocês que realmente era uma live imperdível. O Maurício é esse cara brilhante, humilde, íntegro pra caramba, um ser humano fantástico. Então, muito obrigado a todos vocês que vieram, meus alunos. Para quem está vindo pela primeira vez, Papo com Líder é assim, é toda segunda-feira às 19 horas, está aqui o convite. Eu deixo depois aqui eu vou deixar no feed um desafio para vocês, pedindo para vocês colocarem o que teve de mais relevante, de mais significativo na live. Vai lá, curte. Outra coisa, já faz um print de tela, coloca no seu... Oh, socorro, fugiu. Coloca no seu stories, me marca, @LetieriFlávio, marca o Maurício também, vai ser muito legal pra gente receber o seu carinho dessa forma, tá bom? Então, por favor, faz isso. Para os meus alunos, quinta-feira às 19 nós temos aula. Amanhã nós temos mais um Papo com Líder Extra junto com o meu amigo Luiz Velato, estaremos juntos aqui. Espero vocês, quem tiver disponibilidade, vai ser muito legal estar com vocês. E lembrando que quando eu fecho a live, aparece a opção para você de você deixar uma configuração para você ser notificado todas as vezes que eu postar conteúdo. Já coloca lá, porque quando tiver, você não precisa nem se lembrar. Eu lembro você disso, tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Muito obrigado. Fiquem em paz e até a próxima.